boa tarde, minha Paraíba. Segunda-feira, dia 29 de maio de 2023. Estamos ao vivo, começando aqui mais um Rede Verdade para você que está acompanhando a programação da TV Arapuã. O programa de hoje, que está aqui comigo, é o presidente do PT da Paraíba, Jackson Macedo, partido que acabou fazendo, com instâncias diferenciadas, participando de 2 eventos no mesmo dia, no mesmo horário. A gente vai pegar os detalhes desses eventos aqui no final de semana aqui em João Pessoa. O Diretório Municipal reunido para debater eleições de 2024 e em outro lado da cidade, aí parte do PT participando de um grande encontro com partidos do centro-esquerda, da frente aí progressista no Brasil, PSB do governador João Azevedo, PT, PDT, Solidariedade, enfim, partidos aí, PCdoB, partidos reunidos debatendo aí a conjuntura nacional e também política estadual. A nossa equipe esteve lá, acompanhou tudo. Vamos acompanhar como é que foi os detalhes desse encontro aí no sábado e a gente volta para conversar aqui com o Jackson Macedo. Os partidos de esquerda e que compõem o campo progressista no estado da Paraíba realizaram um seminário para discutir os desafios no campo democrático e popular no estado. Estiveram presentes representantes e diretórios dos partidos PSB, PT, PV, PCdoB, PDT, Rede Sustentabilidade, PMN, Agir e Solidariedade. O governador João Azevedo, do PSB, foi quem abriu o evento falando sobre a união dos partidos em defesa da democracia e da justiça social na atual conjuntura do país. Essas forças que aqui estão hoje reunidas, discutindo, encontrarão caminhos para transformar esse país cada vez mais num país mais justo, um país mais inclusivo. Nós temos hoje todas as condições, porque temos um governo federal que pensa dessa forma, nós temos um governo estadual que pensa e age dessa forma, para que a gente verdadeiramente possa construir a nação que todos nós queremos, mais justa, mais inclusiva e faça com que o seu povo verdadeiramente se sinta representado. Vozes, ouvir, acima de tudo, as vozes que vêm da população é função de todo esse grupo aqui, desse segmento, desse campo progressista, democrático, popular. Eu tenho certeza absoluta que com a união que nós estamos começando, num primeiro passo gigantesco aqui nessa manhã, nós vamos construir um futuro muito esperançoso para todos nós. O governador ainda pontuou sobre as eleições de 2024 e reforçou a parceria com o prefeito Cícero Lucena e o vice Léo Bezerra. Nós temos uma aliança com o prefeito Cícero, o nosso vice-prefeito é do nosso partido e nós estamos discutindo. O processo de construção é sempre necessário e diálogo sempre necessário. Eu espero que essa aliança se mantenha e que todos nós aqui, representados por esse partido, possamos estar juntos aí em 2024. O vice-prefeito da capital, Léo Bezerra, do PSB, estava participando do evento. Ele comentou sobre a união dos partidos de esquerda para fortalecer as eleições de 2024. Tudo vai ser montado através de uma construção, uma roda de diálogo, como o governador sempre vem fazendo, discutindo, debatendo, entendendo cada partido. E como ele mesmo mencionou, é isso que ele vai buscar, o entendimento, não passando por cima de ninguém, mas sim que compreendam qual o melhor para esse campo progressista. Nós vamos sim sair com a unidade, mostrando que nós temos força e temos sim não um projeto político, mas um projeto para a cidade e para o estado da Paraíba. Já o presidente estadual do PT, Jackson Macedo, pontuou sobre o alinhamento do governador João Azevedo com o presidente Lula, mas não se posicionou sobre as eleições do ano que vem na capital. A defesa do governo do presidente Lula é importante, mas a democracia brasileira é uma coisa que é muito cara para esses partidos. Então hoje nós demos um pontapé inicial para começar a dialogar com a sociedade paraibana justamente essa questão, defender nossa democracia, a unidade política do campo e a construção de um projeto comum para o Brasil e para a Paraíba. O deputado federal Gervásio Maia, do PSB, fez defesa na unificação dos partidos para as próximas eleições, visando a reeleição da chapa Cícero e Léo. Essa sintonia ela é muito importante para que a gente possa trabalhar de forma bem afinada, de forma bem sintonizada, para que os avanços possam ocorrer em todos esses setores. O nosso partido seguirá ao lado do prefeito Cícero. O nosso líder maior, o governador João, já fez esse anúncio. Entendo como natural que o PSB continue ocupando o espaço na vice e entendo também que é muito importante que os partidos
partidos que estão seguindo nesse mesmo caminho, nesse mesmo rumo em relação às eleições aqui da capital possam estar dentro de uma sintonia muito forte. Nós temos avanços nesse diálogo, porque é um diálogo muito importante para que haja unidade, muita unidade, a partir do ano que vem. Jackson Macedo, presidente do PT aqui da Paraíba, boa tarde. Você esteve lá nesse evento aí, acompanhou tudo. Tá claro o alinhamento político do ponto de vista, sobretudo, do projeto nacional, desse grupo todo, dessas legendas todas. Mas essa unidade nacional, ela já reflete aí um fortalecimento de um projeto local, a começar pela disputa pela Prefeitura de João Pessoa. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. É um prazer estar aqui mais uma vez. Olha, a gente não discutiu eleição, não foi pauta desse seminário, nem tem sido pauta das reuniões que nós estamos realizando com esses partidos, o processo eleitoral. Logicamente que nós não podemos enganar as pessoas, vai chegar um momento que nós vamos discutir a eleição. Até lá, a prioridade é rodar a Paraíba com alguns seminários como esse que aconteceu no último sábado, próximo em Campina Grande, agora no mês de junho, discutindo essas questões, democracia, governo Lula, né, a conjuntura estadual e, logicamente, que se lá na frente, né, essa composição, né, de partidos, 9 partidos agora, inicialmente, se isso terminar, se isso culminar com uma aliança eleitoral em 24, ótimo. Agora, nós temos muita divergência entre nós, mas também temos muita convergência. O ideal é a gente sentar, continuar conversando e, se quem sabe, em 2024 a gente conseguir chegar unificado num processo eleitoral. Bom, mas aí é o seguinte, os partidos que estavam aí, partidos de centro-esquerda, naturalmente criando e fortalecendo essa plataforma desse grupo aqui na Paraíba para o governo Lula, de certa forma blinda ali e valoriza essas legendas contra a invasão de partidos do Centrão nessa base ou não? Olha, para esse debate fundamental, nós priorizamos aqueles partidos que estiveram conosco no processo eleitoral passado, né, nacional, e que fazem parte de um campo político, que eu não chamo nem campo democrático popular, mas um campo de defesa da democracia. Então, a prioridade nesse momento é dialogar com estes partidos, né? Eu tenho dito, Luiz, e vou continuar dizendo, o PT sozinho e a esquerda sozinha não ganhou a eleição de presidente, o PT sozinho e a esquerda sozinha não governa esse país e o PT sozinho e a esquerda sozinha não vai vencer as eleições de 24 nas cidades. Nós precisamos ter a capacidade de compreender o nosso tamanho, a nossa força, a importância da nossa unidade, mas também a necessidade de se abrir diálogo com outros segmentos da política que estão preocupados, né, com os rumos que o país tomou nos últimos 4 anos e querem reorganizar essa conjuntura em nível nacional. Bom, ao mesmo tempo que estava acontecendo esse evento aí, estava acontecendo um outro evento aí do Diretório Municipal do PT, e aí sim, debatendo a pauta de 2024 e já deixando claro que, pelo menos da maioria dos presentes, defendendo candidatura própria à prefeitura pelo PT. O fato da ausência do PT estadual, da sua presença, ou de ter estado em outro evento, já é uma sinalização para dizer nós não queremos esse debate de candidatura própria no PT. Qual é a simbologia desses dois eventos feitos no mesmo horário, mas separadamente? Olha, Luiz, eu tenho dito que, na minha opinião, foi uma coincidência de agenda. Nós tivemos 3 atividades do PT no mesmo dia e no mesmo horário. O lançamento de uma tendência aqui, a ADS, que se reorganiza em João Pessoa, inclusive com a presença de um dirigente nacional, né, uma plenária organizada por alguns filiados do PT de João Pessoa, lá no Sindicato dos Bancários, e essa atividade com os partidos do campo democrático popular. Olha, tinha dirigente estadual nas 3 atividades, tinha dirigente municipal nas 3 atividades. Então, até 2024, nós vamos estar vendo muita reunião no PT, muita conversa, muita discussão, muita divergência, muita convergência. Agora, o que é que eu tenho dito desde sábado do nosso seminário? Tomou uma decisão, a direção nacional encaminhou a decisão que foi tomada, aí todo mundo tem que seguir aquela decisão. Essa é a minha vontade, enquanto dirigente estadual do nosso partido, faço isso desde a minha inicial filiação no PT. Tomou a decisão o partido, aí o partido tem que seguir unificado. E é isso que a gente espera de todos os dirigentes e filiados do nosso partido aqui em 2024. Agora, tem uma informação de que o secretário Tibério Limeira, secretário de Administração do Estado, do PSB, foi ovacionado nesse evento aí da centro-esquerda.
Eu quero saber se houve de fato essa receptividade favorável a Tibério Limeira e lhe perguntar muito objetivamente. Saíram aí algumas informações de que você teria assim, atestado o nome de Tibério Limeira, defendido o nome de Tibério Limeira como alternativa, como opção para a base toda debater e discutir como um possível candidato a prefeito. Você confirma? Olha, Luiz, o nome de Tibério realmente foi muito aplaudido lá no seminário, como outros nomes também foram bastante aplaudidos lá no seminário, deputados que falaram, vereadores que falaram, o próprio governador João Azevedo, que foi o nosso palestrante, e a gente não está debatendo essa questão nem de eleição e muito menos de nome, né? Eu disse claramente que tanto o PSB tem muitos nomes importantes, como o próprio Tibério é um nome importante, né? Como Léo Bezerra é um nome importante, como o PT também tem nomes importantes, né? Como Luciano Cartacho, como Luiz Couto, como Cida, como Estela, né? Como o próprio vereador Marcos Henrique, PCdoB tem nomes importantes também, né? Então eu acho que esse debate que muita gente quer antecipar, isso vai se dar no momento correto. Agora, eu tenho dito de forma muito clara, eu vou repetir a minha fala lá no seminário, vencemos a eleição de presidente da República a partir de um bloco, de um campo político que estava do centro até ali à esquerda e até um segmento mais próximo à direita da política nacional. Nós só vamos vencer o fascismo, só vamos vencer esse sentimento conservador de direita que ainda existe em João Pessoa se a gente tiver essa compreensão. Quem acha que o PT sozinho, que o PT sem nenhum tipo de aliança, apenas o PT vence a eleição de João Pessoa, erra. Quem acha assim, erraram em 2020, quando acharam dessa forma, e com certeza, na minha opinião, vão errar se continuarem insistindo nisso. Isso é um recado claro para aquela parte do PT, vou chamar assim, mais ricardista, mais ligada ao ex-governador Ricardo Coutinho? Não dou recado para ninguém, é apenas dizer que o que eu acho estranho é que muitos que em 2020, por exemplo, foram contra a candidatura do PT, com esse argumento que eu estou usando, de que o PT sozinho não vence a eleição, defenderam a aliança na época ao PSB do então governador Ricardo Coutinho, essas pessoas agora mudaram de opinião e acham que não, que a candidatura própria agora serve. Então, eu acho estranho, no mínimo estranho, essa mudança de posição de algumas pessoas. Eu tenho a mesma posição de 2020, né? Muitos disseram no PT que insistir na candidatura própria, insistir e o resultado você já conhece. Eu já dizia em 2020, né, que era um equívoco naquele momento manter a candidatura rachando a esquerda. Imagine rachando o campo democrático popular. Só para você ter uma ideia, aqui em João Pessoa, eu não acredito que nós vamos mais uma vez rachar a nossa federação. Em 2022, a federação PT, PCdoB e PV, ela foi rachada para a eleição. Teve que a direção nacional autorizar o PT a apoiar veneziano, PCdoB e PV apoiou João Azevedo. Eu não acredito que isso vai se repetir em 2024. A própria direção nacional da federação não vai deixar isso. É importante que a gente tenha uma posição unificada aqui. Repito, ter candidatura própria no PT não tem problema nenhum, mas precisamos saber quem são os nossos aliados, quem topa apoiar essa candidatura e qual é a construção que o PT vai fazer dela. Da forma como quer fazer, isolando o PT de todo um campo político, com certeza é uma derrota anunciada e é um déjà vu do que foi 2020. Ô, Jacques, de forma muito clara, técnica e objetiva, para que a gente possa entender, se houver muita divergência, se houver muita dificuldade de unidade de um pensamento, enfim, para se chegar a uma conclusão, quem bate o martelo efetivamente nessa decisão, numa decisão de posição do partido para João Pessoa, por exemplo? Quem vai bater esse martelo? É Lula? É a direção nacional? É Gleisi? É votação mesmo no diretório municipal? É o diretório estadual? Explica pra gente. Não, Luiz, é o seguinte, todo mundo conhece a regra do PT. Nós vamos ter agora em outubro uma eleição que vai modificar essa direção municipal que aí está. Essa direção que aí está só fica até outubro. Ah, ela não pode falar para... Não, ela só fica até outubro. Antônio Barbosa, meu companheiro, grande companheiro do PT, ele é presidente do diretório municipal até outubro. Em outubro nós vamos eleger uma nova direção municipal. E vocês vão querer disputar essa Não, vários agrupamentos já se interessam em disputar a eleição aqui do PED de João Pessoa. Após isso, final de outubro, começo de novembro, a direção nacional já deve liberar o calendário de tática eleitoral. Vai abrir prazo para as pessoas se inscreverem, colocarem as teses de candidatura própria e de aliança. Tomou a decisão no município, essa decisão passa pela avaliação das direções estaduais, dos estados e, na última palavra, a palavra final da direção nacional. Você lembra como foi 2020? João Pessoa aprovou a tese da candidatura própria, a nacional chegou nos 45 do segundo tempo e disse não, o PT tem que apoiar a candidatura de Ricardo Coutinho, então filiado ao PSB. A palavra final, e todos sabem dessa regra, é estatutário, é regimental no PT, sempre é da palavra final. Olha aí. Qual é o meu sentimento?
A decisão que for tomada no PT, eu vou seguir. A decisão que o PT tomar, este presidente vai seguir. Quer seja aliança, quer seja candidatura própria. E você espera isso dos outros? E eu espero isso dos outros. O que não pode é ter uma decisão e as pessoas discordarem, irem para um outro palanque ou até entrarem com o PT na justiça, judicializar o processo. Deixa eu fazer uma pergunta com base numa leitura particular e política minha sobre esse tema aí, que daqui a pouco eu externo, mas fazer a pergunta bem clara e objetiva. Para você, ou para a parte do PT, que olha o cenário sem decisões já tomadas, é mais confortável defender uma candidatura do centro-esquerda, seja do PT ou seja do PSB, do governador? É mais confortável defender uma candidatura desse campo progressista que a gente viu no evento do que o apoio à reeleição de Cícero? Olha, nem sempre, Luiz, as decisões políticas elas têm que ser as mais confortáveis. As decisões, às vezes, são as mais difíceis. O caminho nem sempre é o caminho mais fácil. Eu repito o que eu venho dizendo. Em João Pessoa existem células conservadoras, fascistas, extremamente perigosas. Tem na Câmara Municipal, tem na Assembleia Legislativa e tem na Câmara Federal de Deputado que representa a Paraíba. Se esse segmento unifica, tem uma certa força em João Pessoa. Se derrotar esse sentimento, esse segmento, essa célula fascista for só a esquerda, que seja só a esquerda. Mas eu tenho uma compreensão, é uma questão matemática, até porque foi assim também nas últimas eleições municipais. Eu até lembro, o PT votou em Cícero Lucena no segundo turno. Sim. Para derrotar um segmento conservador. Bolsonarista na política. Então, se isso se repete, eu, avaliando hoje, possa ser que lá na frente esteja equivocado, não acredito que a esquerda sozinha vença a eleição. Precisa se construir uma unidade de construção, né, de apoios a outros segmentos da política. Eu sei que isso é ruim, é duro, é difícil. Eu queria, por exemplo, que o presidente Lula estivesse governando agora só com o PT, que a gente não tivesse que estar enfrentando o Centrão. Toda votação é uma negociação, mas infelizmente a política é assim. Nós só elegemos 130 deputados da extrema confiança da nossa política, do nosso campo. Nós precisamos de outro segmento da política para governar. Em 24 vai ser do mesmo jeito. Sozinho, nós não vamos vencer a eleição, nem em João Pessoa, nem em São Paulo, nem no Rio, nem em nenhum outro lugar. Nós temos que dialogar com outros segmentos da política. Por isso que minha fala no seminário foi essa. A importância da unidade desses novos partidos, mas nós temos que ampliar essa discussão para 2024, sim, no momento correto, lógico. Olha, você está dizendo que existem várias candidaturas bolsonaristas aqui em João Pessoa. Né? Dá para citar, chega a quase 5 nomes aí que estão nessa disputa contra o projeto de reeleição de Cícero. Se você achar que eles têm condições de competitividade e de vencer as eleições, o apoio da junção do outro lado com Cícero, com a esquerda, é importante para combater esse bolsonarismo na capital. Olha, nós vencemos o Bolsonaro na eleição nacional uma aliança com Alckmin. Quem é que imaginava 10 anos atrás, 5 anos atrás, uma aliança do PT com Geraldo Alckmin? Ninguém imaginava, mas ela foi necessária para derrotar o bolsonarismo, para derrotar o fascismo, para derrotar esse segmento conservador da política que entrou no nosso país nos últimos anos. Então, eu acho que é a mesma estratégia, a mesma lógica. Tem muita gente, né, com pensamento, na minha opinião, errado, de que o seu quintal é maior do que o planeta Terra, de que o seu quintal é maior do que a cidade de João Pessoa. Eu não acredito que seja. E a direção nacional já disse. Eu tenho conversado com vários dirigentes nacionais, inclusive conversei hoje com o ministro de governo que disse: aonde o PT estiver muito bem situado, nós teremos candidatura do PT. Agora, onde tiver um companheiro, né, vinculado à nossa política, ao nosso campo, melhor situado, o PT tem que ter tranquilidade para recuar, abrir a candidatura e discutir esse apoio e, quem sabe, até ampliar sua representação na Câmara Municipal, que eu acho que é o que a direção municipal deveria estar fazendo. Da forma que está hoje, se preocupando só com a eleição majoritária, esquecendo a importância que nós temos na Câmara Municipal de João Pessoa, nós corremos um sério risco de ficar sem uma representação lá a partir de 2024. Olha aí. Bom, de toda forma, você está dizendo que tudo que essa direção municipal do PT definir, decidir até outubro, se torna nulo de pleno direito, porque vai ter uma mudança aí, é outra condução a partir de outubro desse diretório municipal. Mas eu vou deixar uma pergunta para você responder para o próximo bloco. E o prefeito Cícero Lucena tem feito, e tem tomado atitudes e ações que favorecem essa junção da esquerda para ele combater o bolsonarismo aqui em João Pessoa ou não? Você responde daqui a pouquinho, é um minutinho só, e a gente volta aqui ao vivo com Rede Verdade.
Estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o presidente do PT da Paraíba, Jackson Macedo. Está contando e revelando tudo aqui do pensamento dele, da leitura sobre as eleições, sobretudo de 2024. E aí eu quero saber, o prefeito Cícero Lucena, Jackson, tem tomado atitudes que aproximam o PT, que facilitam esse debate de levar o partido para uma base ampla toda, com o Centrão, com a esquerda, contra os candidatos de Bolsonaro aqui em João Pessoa, ou não? Olha, Luiz, eu tenho uma avaliação que qualquer coisa é melhor do que Bolsonaro em João Pessoa. Qualquer coisa é melhor do que esse sentimento conservador que a gente não sabe nem o que significa, o que é. É extremamente perigoso esse sentimento. A gente não fez uma avaliação ainda profunda, inclusive é um erro da direção municipal, na minha opinião, deveria estar discutindo profundamente o governo, os avanços do governo e os retrocessos do governo também. Eu, particularmente, não sou muito simpático a essa tese mais ambiental, né, que tem tido uma pauta mais presente aqui na cidade ultimamente, engorda de praia, construção de espigões, enfim, essas questões todas. Apesar que eu defendo muito o estudo, defendo muito que o governo chame os estudos necessários para saber a necessidade ou não desse tipo de ação administrativa, política em relação à orla de João Pessoa. Agora, cabe aos partidos, a esse campo da política mais geral, analisar o cenário político-eleitoral e o que a gente vai enfrentar nas eleições do próximo ano. Se o governo do atual prefeito, que o PT faz oposição, é importante dizer isso, é o único partido, inclusive, na Câmara Municipal que faz oposição ao atual governo. Se esse governo não é um governo convidativo para que o PT possa discutir, eu acho que cabe ao PT apresentar propostas que possam mudar o governo. Eu, particularmente, acho que questões relacionadas ao meio ambiente, à participação social, à democracia, podem ser melhoradas sim na gestão. Bom, na parte de gestão. Na parte de gestão, normalmente quando você constrói uma aliança, não é única e exclusivamente uma ação eleitoral ou eleitoreira. Por que os partidos da esquerda, do campo mais democrático, no centro, eu digo, olha, tá aqui 10 pontos que a gente acha importante o governo avançar e a partir daqui a gente quer discutir essa relação. Até porque se não for feito assim, vai ser feito de uma outra forma. Por exemplo, numa posição de segundo turno, que o PT é obrigado a tomar a decisão sem discutir estratégia, sem discutir... Sem montar programa. Sem botar um programa na mesa. Agora, eu acho que no momento certo tem que ser feito. Você está falando na questão da gestão de Cícero, do ponto de vista de gestão administrativa. Aí eu pergunto, no campo político e ideológico, no campo político, indicação de nomes, compor o governo, tem avançado nesse sentido? É uma pergunta. E do ponto de vista ideológico, vocês avaliam a trajetória de Cícero no campo ideológico e podem correr o risco de estarem apoiando alguém mais de centro-direita, na verdade? Olha, a gente não fez essa avaliação. Do ponto de vista ideológico, por exemplo, ele é filiado a um partido que é adversário do PT. Isso aí é público. O Progressistas diz nacionalmente que não faz parte da base do governo do presidente Lula. Mas também não faz parte da oposição. Não sei, o presidente nacional tem dito que está na oposição. Mas o prefeito tem sinalizado na relação deste governo aqui. Então, eu acho que são questões que devem ser construídas. As relações com iguais é muito fácil você construir. Relações com aqueles que são irmãos, siameses, irmãos gêmeos, é muito fácil construir. A relação e as alianças com os diferentes dá um pouco de trabalho, mas elas precisam ser feitas, né, em nome de uma causa maior. Esse debate eu particularmente acho que deveria ser feito, deveria ser construída. Agora, isso não significa que é uma coisa resolvida. Lá na frente, se houver uma decisão diferente da que eu penso, eu tranquilamente irei seguir. Eu vou lembrar aqui uma coisa, eu até falava isso hoje, conversando com o ministro do governo. Em 2012, quando elegemos Luciano Cartaz prefeito de João Pessoa, eu era contra, na época. Eu defendia a aliança com o PSB. Né? Perdi aqui, perdi nacionalmente. No dia da decisão, que era a candidatura de Luciano, eu fui seguir a decisão e fui para dentro da campanha dele, ajudar na campanha dele. Ganhamos a eleição, infelizmente, logo depois ele saiu do PT, mas aí é uma outra história, fica para contar em um outro momento. Mas eu tenho uma tradição de seguir as deliberações do meu partido. Tá aí, Jackson Macedo, presidente do PT da Paraíba, obrigado pela sua presença e informações aqui, opiniões aqui no Rede Verdade. É um prazer, Luiz, estou sempre à disposição aqui. Ok, a gente está ficando por aqui, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.